Desde a primeira aparição do Climb, a gente já sabe que ele era fraquíssimo, mano, e que provavelmente nem teria chance de melhorar. Mas agora eu vou ter que te falar que mesmo ele sendo desse jeito, ele ainda foi capaz de desafiar o Ainz pro X1, cara. Duelo do Rei Feiticeiro contra ele, o Ser Supremo, em uma batalha que a gente já pode esperar o resultado. Pois é, o ser mais fraco contra o ser mais forte. Só que essa luta foi muito além do que a gente estava esperando, de verdade. Tiveram algumas reviravoltas aí depois da luta e teve muita coisa em planejamento que vocês precisam saber. Precisava contar isso pra vocês. Então, prepara na emoção e vem comigo pra gente trocar uma ideia sinistra. Vamos lá. Olá, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, nos últimos vídeos aqui eu tenho reparado que tem um pessoal meio perdido na cronologia e tal. Acontece, é normal. Bom, o problema vai ser resolvido agora. Tô aqui para contextualizar tudo para você. Ultimamente a gente tá falando mais ou menos do volume 14, né? Porque esse é o último volume lançado e é o que tem mais coisa para se falar, que é de fato onde o Ainz está invadindo o Reino Restiz. Inclusive essa batalha do Ainz contra o Climb acontece enquanto o Reino Feiticeiro estava invadindo o Restiz completamente, porque dentro dessa invasão rolam vários acontecimentos paralelos. E pra você que tá meio perdido, nem tá ligado que invasão é essa, vou deixar o link na descrição pra você assistir o vídeo, que eu conto pra você toda a invasão, tudo que aconteceu do Ainz invadindo o Restiz e por que ele começou a fazer essa invasão. Bom, uma das coisas que você já deve ter ideia, né, porque a galera ali de Restiz tava se recusando a deixar o like aqui no vídeo, no nosso supremo vídeo de ser supremo, pô. O nosso querido Ainz não podia permitir isso, né, cara? Obviamente que ele ia atrás de quem não deixa o like. Maior canal que fala de Overlord do Brasil, mano. A gente já tá nesse patamar graças a você, mano. Então não dá mole não. Deixa esse likezão aí pra fortalecer e acompanha com a gente. Só toma cuidado se você não deixar o like, hein. Sei lá, vai que toca a campainha da sua casa aí de repente. Quando tu tá dormindo, dá uma cutucada na tua janela. Pode ser o nosso querido Caveirão indo te pegar porque tu não deixou o like, mano. Tamo junto, galera. Brincadeiras à parte aqui. Vamos iniciar. O que aconteceu foi de fato que o Ainz já estava a caminho de Restiz. Foi revelado que o Climb era apontado para ser um dos guardas da Rene fora da Sala do Trono, aonde ele estava encontrando o Rei Ramposa III e a Albedo, né? A Albedo tinha ido para lá para fazer negócios aí, meio, né? E depois desse término da reunião, ele e o Brian, que estavam esperando do lado de fora da sala, foram posteriormente ordenados a cuidar da Renner. Eles foram para o quarto da Renner enquanto ela saía com o Zanak para uma reunião com o Ramposa, que era o pai deles, o rei, né? Enquanto isso, a capital de Restiz já estava cercada pelas forças do Reino Feiticeiro. O Climb, a Renner e o Brian então foram informados, um poucos cavaleiros ali que restavam, que as Blue Roses estavam esperando para trocar uma ideia com eles ali, enquanto eles retornavam para o palácio. E para garantir a fuga da Renner em segurança, o Climb e o Brian discutiram o segredo sobre arranjar uma carruagem fora do palácio para botar a Renner, ela meteu o pé de lá, sem que o Reino Feiticeiro soubesse de alguma coisa, né, obviamente. Mas as Blue Roses entraram em ação agora. O Climb preparou uma água e uma toalha para Renner se enxugar, né, o seu próprio suor, antes de sair com o Brian para tomar o banho rápido. Como todas as empregadas já não estavam mais lá, o Climb não teve escolha a não ser ajudar a preparar a Renner. Depois da discussão entre a Renner e a Lycius começou, ele ficou chocado quando ele descobriu que as próprias acompanhantes das Rosas Azuis estavam contra Lycius, que queria lutar na batalha. E a gente comentou isso no vídeo passado, hein? Pra quem não assistiu, corre lá pra assistir. Mas nesse acontecimento todo, quando ele soube de fato a razão pelas Blue Roses quererem fazer isso com relação a Lycius, ele literalmente baixou a guarda e se preocupou com a decisão da Renner, se ela deveria escapar com as Rosas Azuis ou não. E obviamente a Renner recusou. Quando o Brian se despediu dele e da Renner, o Climb expressou sua depravação, porque a escolha do Brian estava sendo deixar eles para trás para lutar contra o bruxo, tá ligado? Ele inflexivelmente estava contra a ideia do Brian de entregar a arma do Gazef, a Razor Edge, a espada do Gazef, para ser dada pro Climb, mano. E antes que ele pudesse reclamar mais disso, o Climb foi interrompido por todos esses assuntos pela Renner, que disse para respeitar a decisão do Brian. Ele tinha escolhido isso e ele sabia o que era melhor. Então, frustrado com o que o Rei Bruxo fez para poder afastar os seus amigos da sua vida, ele se afastou amargamente com a Renner para poder ajudar a fazer alguns preparativos para visitar o pai dela, o Ramposa. Após a Renner terminar a tarefa de se preparar, o Climb acompanhou ela para a sala onde estava o seu pai. Isso tudo embora o rei Ramposa III tivesse falado para o Climb fugir com a Renner para que o exército do Rei Feiticeiro não encontrasse eles. Mas o Climb se recusou silenciosamente a fazer isso porque, primeiro, ele não poderia desobedecer nenhum desejo da princesa, cara.
Foi ao ponto do Climb ter até mesmo escolhido recusar a oferta do rei pela mão da sua filha em casamento e simplesmente seguir a palavra da Renner sem resistência nenhuma. Sob as ordens da Renner, o Climb recebeu a tarefa de esconder vários itens até específicos e simbólicos para o trono do reino, para poder impedir que o rei bruxo descobrisse facilmente sobre eles. Mas na realidade, galera, a princesa tinha sido uma espiã. Literalmente, o reino dos feiticeiros desde o início teve essa perturbação demoníaca e ela estava literalmente do lado do Ainz. E ela estava colocando as joias em locais realmente pré-determinados para elas serem recuperadas mais tarde pelo Ainz. Ele ia tomar tudo e mandar o Climb embora também tinha outro propósito, para que ele não testemunhasse o assassinato do pai dela. Ela ia matar o próprio pai como demonstração de lealdade pro rei bruxo Ainzurgon. Pois é, mano, permitindo que mantivesse uma personalidade da princesinha dourada, né, bonitinha, que o Climb vinha com os olhos tão maravilhosos na frente dele. No final, tudo correu do jeito que a Renner desejava, o que ela provou, de fato, pro rei bruxo e pros seus conselheiros próximos que ela era capaz. O Climb recebeu um mapa desenhado pela própria Renner para ajudar ele a encontrar, né, um caminho para ele ir lá para um pequeno armazém e distribuir lá todo o armazenamento, tudo escondido lá dentro. Uma vez que ele chegasse nesse lugar, teria que se esconder todos os itens no porão desconhecido. O Climb até lembrou que a Renner falou para ele evitar em se envolver com os inimigos em uma luta. O que ele deveria fazer era simplesmente correr e priorizar o seu retorno seguro para voltar para dentro do castelo de Rolente, vivo e ileso depois de concluir o trabalho dele. Só que quando ele terminou de esconder todos os tesouros reais no porão, ele saiu do armazém para ser visto por um elfo negro desconhecido. Pois é, minha galera, e esse elfo era do reino dos feiticeiros. Para evitar mais suspeitas sobre a sua ação até agora por parte do inimigo, o Climb continuou a fugir. Ele estava querendo simplesmente sair da presença dela a todo custo. E conseguiu. Ele conseguiu chegar à segurança dentro da passagem e notou que vários dos prédios estavam desmoronando dentro da capital. E a capital estava pegando fogo. Como não tinha vestício de presença de todos os cidadãos dali e dos seus gritos, quando ele retornou para o castelo de Rolente da passagem, ele rapidamente voltou simplesmente para a sala onde a Renner estava com seu pai. Mas não encontrou nenhum deles por perto. Vendo que as forças do reino feiticeiro já tinham se infiltrado dentro do palácio de Rolente, ele ficou esperando de guarda ali do lado de fora, sem nenhum deles mostrar o menor interesse em entrar no caminho da sala do trono. Assim, o Climb pensou então, vou entrar pra ver se tem alguma coisa lá, né, proteger a Renner lá de dentro. E aí ele entrou na sala do trono sem a resistência do inimigo. Só que uma vez lá dentro, o Climb ficou chocado, foi uma surpresa pra ele. Ele viu o próprio rei bruxo sentado no trono, cercado por alguns dos seus esqueletos, o rei Ramposa assassinado no chão com a sua filha Renner do lado dele e a espada Rei Zored, ambos cobertos pelo sangue do Ramposa. Antes de lutar contra eles, o Climb foi forçado ainda a se ajoelhar pro rei bruxo pelo poder do Demiurgo, aquele que ele fala e ajoelha todo mundo. Aconteceu já na segunda temporada, e isso aí aconteceu de novo agora. Percebendo o controle do Demiurgo sobre ele, ele chegou à conclusão de que a Renner, talvez, provavelmente, também tinha sido controlada pela mente de um dos subordinados do rei bruxo. Só que, na verdade, isso não aconteceu, né? Ele estava presumindo que alguém estava controlando ela para matar o próprio pai, mas a gente sabe que ela era espiã. E depois que o Climb foi libertado do controle mental do Demiurgo sobre a ordem do Ainz, foi porque o Ainz de fato reconheceu o Climb da luta contra o Gazef. O Climb estava lá junto com o Brian, então ele sabia quem era. Imediatamente, o Climb entrou em ação, pegou a Rei Zored no chão e se preparou para lutar contra o Rei Bruxo. Aí, meu parceiro, a parada ficou séria. Irritadíssimo com a presença do Ainz e como ele tinha orquestrado toda a queda do Reino Restiz, o Climb lançou um ataque surpresa em cima do Ainz. Ele jogou a Rei Zored direto no colo dele, mano. Literalmente o Ainz perdeu até o equilíbrio para desviar da espada. E quando ele fez isso, o Climb caiu na cara dele e começou a dar soco na cara do Rei Bruxo. Meu amigo, que ousadia, hein? Eu quero saber quem ousaria simplesmente bater no rosto sagrado do nosso querido Ainz, ainda mais diante dos seus subordinados ali, principalmente o Demiurgos, cara, que tava ali no meio. Se fosse com o Albedo, nem se fala, né? Já sabe o que ia rolar. Tem que ter muita coragem mesmo pra fazer um negócio desse, cara, mas no fim das contas, esses socos aí nem funcionaram direito contra o Rei Bruxo. O Climb simplesmente foi jogado de lado pelo Ainz como se fosse um saco de lixo, sacou? Então ele passou a ensinar o guerreiro. Como assim ensinar? O Ainz chegou a dizer pro Climb que o mundo que ele existia era cheio de desigualdades e deveria aceitar os seus próprios limites e morrer, porque era o único equalizador verdadeiro para todos os humanos. O Climb recusou ceder ao desespero. Ele olhou pro Ainz com os olhos desafiadores que impressionaram todo mundo, até o próprio Ainz. Lembrava bastante os olhos do Gazef, quando ele lutou contra o Ainz, quando o Ainz matou eles, olhos de determinação, sabe? Foi aí então que o Ainz reconheceu o Climb como um soldado digno e resolveu duelar ele, deu o teste de esgrima pra ele de fato.
conjurando a sua lâmina para poder enfrentar o Climb contra a Razor Edge também. Antes de duelar, o Climb pediu para Rainer até escapar dali e atacou o Rei Bruxo logo em seguida, apesar das suas tentativas, né? Sua lâmina foi parada pelo Ainz de forma simples, sem fazer nenhum movimento para atacar inclusive, mas ele começou a brincar com o guerreiro. O Ainz começou a simplesmente sacanear o Climb, mano. Pô, o moleque ficou irritadão ali naquele momento pelo desprezo do Rei Feiticeiro e concentrou tudo que ele tinha em um golpe só, apostando literalmente no orbe vermelho que tava na barriga do Ainz, mano, que era literalmente, ele achou que era fraqueza, o Climb achou que aquilo era a fraqueza dele, mas o ataque foi pego de surpresa pelo Rei Bruxo com uma única mão. O Climb, porém, foi ferido com o golpe da lâmina do Ainz e foi forçado a recuar. Ou seja, o Ainz, considerando que o duelo acabou nesse momento, avançou para o fim da luta, porque ele estava ansioso para reivindicar a espada e estudar todos os seus feitos e o potencial maciço dela. Então ele lançou o Grasp Heart, que matou o Climb instantaneamente. No geral, o duelo foi exatamente como a Rainer já estava planejando. O Climb foi morto e depois trazido de volta à vida com a magia de ressurreição. Isso foi feito justamente como outro sinal de lealdade do Reino Feiticeiro, dando a ele as fraquezas da Rainer, porque agora ele tinha uma maneira garantida de controlar a Rainer por completo, já que o Climb estava nas mãos dele e o Climb era a fraqueza da Rainer porque ela era apaixonada por ele. Então, depois da ressurreição, o Climb também ficou muito fraco, no estado enfraquecido, o que permitiu que a ex-princesa agora cuidasse dele de volta para trazer a saúde dele ao normal. Depois que ele foi morto pelo Grasp Heart e acordou, ele se viu vivo num quarto totalmente desconhecido, sozinho com a Rainer. E como ele estava totalmente sem força, que nem mesmo as suas cordas vocais funcionavam ou os seus músculos podiam se mover, ele começou a chorar rios de lágrima, pensando que tudo que tinha acontecido de ruim com o Restize era apenas um sonho, um pesadelo horrível para ser mais exato. Só que não era, né? No entanto, quando ele viu a forma da Rainer como um Imp, que são espécies de pequenos demônios alados aí, que realizam tarefas inteligentes com facilidade, isso trouxe ele de volta à realidade, se recusando a não mais se consolar. Ouvindo como a Rainer escolheu se tornar um demônio e jurou fidelidade ao Rei Bruxo, simplesmente ao preço de ressuscitar o Climb, ele começou a chorar de novo, mais e mais, mas apenas para ser confortado pela própria Rainer. O Climb decidiu também se tornar um demônio, então imortal, na esperança de poder ficar do lado da sua amada Rainer para a eternidade. No entanto, nem tudo ocorreu como a Rainer imaginava. Como o Rei Bruxo optou por duelar com o Climb ao invés de simplesmente matar ele, ela assumiu que já havia entrado no radar do monarca. Enquanto a ex-princesa inicialmente planejava reter as suas verdadeiras habilidades depois de ser deserdada do trono, isso a obrigou a provar ao Ainz que recrutar ela valeria a pena. A única coisa que mudou nisso tudo foi que a Rainer já esperava que o Ainz matasse o Climb direto. Só que o Ainz, querendo ou não, ele não é burro, galera. E ele decidiu sair do roteiro um pouquinho, né? Ofereceu ao Climb a oportunidade de duelar com ele, com a sua própria vida, e a posse da espada real Razor Edge também estava em jogo ali. E aí ele até permitiu que o Climb empunhasse essa espada contra ele. Cego pela raiva, o Climb aceitou isso. Depois da batalha, o Ainz ganhou também a posse da Razor Edge, uma espada pela qual ele já estava, ó, mó tempão interessado, querendo saber muito sobre ela. E aí, o Reino Feiticeiro também se certificou de recuperar as joias da coroa de Restize que a Rainer pediu pro Climb esconder lá, né, no armazém e tal, em toda a capital real. Além de ter total controle agora sobre a Rainer, que agora que ele tem o Climb nas mãos, ele se tornou uma peça-chave, literalmente, pra Rainer não trair Nazarick. Agora, o que será que acontece com o Climb depois que ele se torna um demônio? Eu acho que a gente tem dois fatores principais que afetariam a personalidade do Climb a partir de agora. O primeiro seria a fraqueza dele. Ele ou os humanos em geral, né, quando a gente vai falar, são personagens fracos, que não podem simplesmente fazer nada a não ser aceitar o seu próprio destino. Só que agora ele não é mais humano, né? É possível que ele se torne ainda mais forte e evolua dentro da hierarquia dos demônios ainda assim. E o segundo são os sentimentos mistos dele. Embora ele odeie o Ainz e não tenha nada que ele possa fazer, ele pode aprender mais sobre Nazarick ao longo do tempo e simplesmente pode ver que o Reino Feiticeiro mudou e agora está um local muito bom para muitas pessoas conviverem, várias espécies, raças, conviverem de boa lá dentro. E ele pode chegar de alguma forma a aceitar essa sua nova vida. Eu sinto que agora essa nova personalidade do Climb seria mais próxima do Brain quando encontrou a Shallter pela segunda vez. O Brain sabia que ele era mais fraco, mas ele aceitou a sua fraqueza. No entanto, uma coisa única que o Brain tinha é que ele ainda avançou com seus próprios objetivos. E aí é onde eu acho que ele vai diferir do Climb, né, de fato. Sabe por quê? Porque o Climb aceita e tenta dar o seu melhor para manter as aparências ali, para que Nazarick simplesmente não decida descartar ele, se livrar dele da princesa. Mas logicamente que ele não deixaria de melhorar cada vez mais, né, galera? Até porque sendo um demônio,
o Climb se tornaria um personagem OP para todos os padrões mundiais, pô. Ele tá muito mais forte do que os NPCs normais, do que as pessoas normais desse novo mundo, né? Então, depois da sua transformação, ele recebeu um treino diário da Renner, fazendo com que ele ganhasse ainda mais aulas de Incubus e a Renner ganhe aulas de Sucubus. Então, eles podem se transformar e treinar cada vez mais. Lógico que ele ainda pode pedir para a Renner para treinar com outros parceiros quando ela não estiver usando ele aí, o que faz com que ele treine ao lado do Ramsuki e do Coctus, que pode até vir a se tornar um tutor do Climb no futuro e liberar um novo potencial dele. No final das coisas, o Climb poderia até superar o Gazef e o Brian em poder, o que acabaria com qualquer tabu que a gente pensa, que foi falado já dentro do anime, que o próprio Gazef falou que o Climb não iria conseguir suportar. Ele era uma pessoa esforçada, mas ele não era uma pessoa braba, tá ligado? Que nasceu com o dom. Não, mas agora ele superaria esse tabu e se tornaria mais forte. Pô, tem que ter alguma coisa a mais pra gente fazer valer o fato de simplesmente o Climb não ser apenas uma chave pro Ainz por causa da Renner. Pô, seria legal a gente ver um desenvolvimento dele. E, conhecendo o Titio Maruyama aí, a gente sabe que ele gosta de desenvolver personagem, né? Então, quem sabe o Climb não pode se desenvolver também. Mas eu quero saber de você, cara. O que você acha? Climb vai mudar a sua personalidade agora que ele se transformou em um demônio? Será que ele vai ficar mais forte por causa disso? Manda bala aí nos comentários pra gente, cara. Eu tô curtindo demais ver todos os comentários de vocês. É bom pra caramba a gente sempre trocar uma ideia, conversar aqui embaixo. Cara, é muito bom. E detalhe, eu respondo geral, tá? Então, manda bala aí. Fica à vontade pra escrever o seu comentário. E não esquece, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Principalmente se você ama Overlord, porque vídeo do nosso caveirão aqui não falta jamais. Brigadão demais por isso, seus mitos. A gente está construindo a maior comunidade de Overlord do Brasil, irmão. Vocês são mitos demais e eu agradeço muito por isso, cara. Tamo junto sempre, não esquece, inscrição com sininho e vem muito mais novidade pela frente. Até mais, galera. Um abraço, valeu!